que vocês fariam, você que tem um filho, uma filha, se seu filho ou filha relatasse para você que foi sexualmente abusado? E o que aconteceria se o abusador fosse o próprio progenitor? Você ignoraria ou você tentaria buscar a justiça? Pois bem, muitas mães que buscam a justiça para denunciar abuso sexual infantil por parte de seus progenitores, dos progenitores dos seus filhos, recebem como resposta da justiça a lei da alienação parental. É uma lei que basicamente silencia crianças e mulheres com muita frequência e com muita frequência entrega a guarda para os progenitores acusados de abuso sexual. A gente vai entrar em detalhes sobre isso hoje, conversando com a Bibi Bailas. Vou apresentar de novo Bibi, doutora em física, especialista em neurociência e comportamento e uma maravilhosa divulgadora científica que vem falando da alienação parental e da constelação familiar mais recentemente, e que vai explicar um pouquinho para a gente esse assunto que muita gente não conhece, porque acontece sob o sigilo do judiciário, no segredo do judiciário, no segredo das casas e das famílias, e que muita gente não conhece. Bibi, obrigada. E vamos explorar aí, vamos começar pelo começo, né? O que é alienação parental e a lei de alienação parental, e por que é um problema? Por que essa lei é usada, né, com tanta frequência para um uso tão nefasto? Tá, então vamos lá. A alienação parental é, em teoria, né, gente, quando um progenitor tenta alienar o outro, um genitor tenta alienar o outro genitor da convivência com a criança. Então, isso é chamado de alienação parental. E aí, o Brasil tem uma lei, a Lei da Alienação Parental, a LAP, né? Eu não me lembro exatamente o número da lei agora, mas talvez alguém suba aí no chat, acho que é 12.300 e alguma coisa, de 2010. E essa lei, supostamente, então, vai defender essas mães e crianças, vai defender essas crianças, né, ou pais ou mães, dos atos de alienação parental. Então, o Brasil é o único país que tem uma lei específica de alienação parental, desde 2010. Existe um PL, né, o PL da alienação parental, que foi, acho que, apresentado em 2008. Eu não sou muito boa lembrando todas as datas, então me desculpem aí. E aí eu comecei a estudar esse tema também, só voltando um pouquinho, 2318, 2010, isso aí. Porque é o seguinte, eu comecei há uns 2-3 anos atrás a estudar constelação familiar, né? Que eu já venho batendo, eu já fui no Senado, agora saiu um relatório da ONU que eu escrevi um input junto com mais 3 colegas. A gente vem trabalhando muito nessa questão de combater a constelação familiar, que é uma prática integrativa, né, e complementar do SUS. Então, a constelação familiar está dentro do SUS, dentro do judiciário. E aí, junto com a constelação, sempre aparecia alguma coisa de alienação parental. E aí eu tem uma hashtag, né, Revoga LAP e tal. Eu comecei a estudar um pouquinho o tema, assim, me interessar pelo tema. E comecei a achar coisas estranhas, principalmente porque eu achava nos mesmos sites que defendiam alienação parental, constelação familiar, defendiam alienação parental. Eu comecei a pensar, que estranho, né? E aí eu fui investigando, acompanhando o trabalho de pessoas que já lutam há muito tempo, né, contra alienação parental, escutar relatos, fui conversar com os meus amigos que já combatiam constelação familiar. E uma coisa que eu achei interessante e do porquê eu quis trazer isso a público é porque muitas mães que tentam combater, principalmente mães que são as que mais sofrem com essa questão da LAP, elas são desacreditadas do tipo assim, essa daí só quer combater porque ela é mãe e tá passando por isso, ela tá inventando isso. E aí, mas ela tá combatendo com o emocional, ela não tá trazendo a ciência da coisa, né? Então eu conversei com alguns amigos que já estudam isso há muito tempo e eu falei, não, eu quero trazer para o canal por um viés totalmente científico. Eu não tenho nada a ver com alienação parental, lei de alienação parental. Eu não ganho dinheiro de nenhum dos lados, digamos assim, nem a favor nem contra. Eu não tenho nada na justiça em relação à alienação parental.
não tenho problema nenhum, então eu vou falar sobre isso de um viés científico, de o que as pesquisas científicas falam. E aí eu, ano passado, abriu também uma chamada pública para o podcast Ciência Suja, né? Que é incrível. E aí eu me inscrevi e propus a pauta da alienação parental. E aí eu comecei a estudar, falar com todo mundo, pedir ajuda. Então, foi assim que eu comecei a entrar nesse tema. E é muito difícil porque tu acha bastante realmente informações aqui e ali, tu acha bastante relato de mães, mas eu queria fazer esse compilado, né, do que era alienação parental e da problemática dela, como o judiciário vem lidando, o que existe de ciência, os números, ler artigo científico, o que eles dizem. E aí eu fiz o episódio do Ciência Suja, recomendo também que depois vocês ouçam. Tem o pessoal que falou do episódio da Rádio Escafandro, inclusive o Tomás Chiaverini participa do nosso episódio, porque ele foi um dos primeiros jornalistas no Brasil a denunciar isso. Entrevistei bastante gente, juiz, advogado, psicólogo, sociólogo do direito. Então, a gente fez esse trabalho, né? E, enfim, e aí vamos voltar no tempo, né? A nossa crítica toda é principalmente de que alienação parental não tem base científica. Eu vi no chat ontem algumas pessoas fazendo uns comentários aqui, falando assim, mas vocês estão falando sobre a aplicação da lei, etc, etc. No meu caso, eu estou tentando investigar o embasamento científico da alienação parental. Eu não estou nem falando exatamente da aplicação da lei, que aí muitos operadores do direito vão ter inúmeras críticas porque convivem com isso, mas eu estou puxando o anterior, da onde saiu isso, que nem constelação familiar. A constelação familiar está no judiciário, a constelação familiar está no SUS, mas tu vai ver de onde é que ela saiu, qual é o embasamento científico da constelação familiar. Mas ela está lá, ela foi aceita no SUS. Se vocês forem ler o documento oficial do governo que coloca a constelação familiar no SUS, diz que vai ajudar em problemas financeiros, físicos, psíquicos, emocionais. Nossa, é uma lista de coisas. Inclusive, na audiência pública do Senado que eu participei, até quântica colocaram no ofício de pedido para audiência pública, colocaram, porque a constelação familiar na área quântica, não sei o quê. Eu fiquei, gente, que isso? E aí, vamos voltar, né? A alienação parental, ela surgiu, esse nome, digamos assim, de um médico americano chamado Richard Gardner, tá? Então, esse cara criou essa ideia de alienação parental. Ele não só criou a ideia de alienação parental, como ele disse que existia uma síndrome da alienação parental. Então, as pessoas que são da área da saúde, que eu entrevistei, psicólogos e tal, explicaram. Se é uma síndrome, nós temos que ter sintomas, nós temos que ter todo um contexto inteiro para que seja uma síndrome. E isso nunca foi provado. Inclusive, o Richard Gardner tentou colocar dentro da CID, dos manuais de diagnóstico e tal, do DSM, tentou incluir alienação parental e nunca foi aceito. Então, não existe uma síndrome da alienação parental. Inclusive, alguns defensores vão falar, mas ninguém está falando de síndrome. Ok, mas fazendo puxando mais para frente, se vocês lerem o texto da PL que fundamentou a lei da alienação parental, ela fala Richard Gardner e fala síndrome da alienação parental, está escrito lá. Mesmo que na lei 2.318 de 2010 não esteja escrito Richard Gardner nem síndrome da alienação parental, no projeto de lei está escrito. Então, isso é o embasamento da lei, na teoria entre aspas, né, do Richard Gardner. É que assim, tem um outro ponto que eu sempre bato na tecla. As pessoas que vão defender muitas vezes não pesquisaram e não leram a fundo. Puxando mais uma vez para a constelação familiar. Quando eu comecei a falar, não, o Bert Hellinger da constelação familiar disse isso, porque eu não vou falar todas as coisas que ele falou que são muito absurdas, as pessoas, não, que mentira. Eu falei, não tem problema, vamos abrir o livro dele, livro tal, página tal, tá aqui, no parágrafo. Então as pessoas têm que pesquisar o que elas estão falando. Então, se abrirem o PL que fala da alienação parental, que fundamentou, tá escrito Richard Gardner e síndrome da alienação parental. E não só
No PL fala a mãe vingativa, a mãe que não aceita a separação. Tá escrito lá, não sou eu que estou dizendo, é só a pessoa que não acreditar abrir. Então, Richard Gardner, ele tinha essa coisa, ele criou essa ideia de alienação parental, criou uma síndrome da alienação parental, inclusive ele propunha uma terapia, chamada terapia da ameaça, ou seja, ele criou uma síndrome e já deu a cura para essa síndrome também. Então, já vou criar e já vou curar. Então, ele tinha essa terapia da ameaça que colocava as mães, enfim, fazia vários supostos tratamentos para tudo isso. E ele falava muito sobre implantação de falsas memórias, campanhas de difamação e lavagem cerebral. Então, ele dizia que a mãe vingativa, ela criava uma campanha de difamação contra o genitor, implantava falsas memórias nessa criança. Então, essa criança, ela pensava que tinha sido abusada, mas ela não tinha, porque a mãe implantou essas falsas memórias. Isso era o que Richard Gardner dizia. Inclusive, ele defendeu vários homens acusados de abuso sexual, cobrava muito por isso, ganhou muito dinheiro com isso. Esse é um ponto. Exatamente, ele lucrou muito com isso. E se vocês forem ler os livros do Richard Gardner, tem um livro dele que no meu vídeo tem inclusive a página certinho, o trecho, que ele fala que todas as pessoas têm um nível de pedofilia. Pode falar essas palavras aqui, né? Não quero cortar. Não, tem que ser... Que bilhões de pessoas têm essa coisa de pedofilia, que a gente reagia demais à pedofilia. Uma coisa que me chocou muito, 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 muito. Agora, se alguém... Gente, eu vou falar palavras que, se alguém tiver gatilho, eu não recomendo continuar aqui. Mas, enfim, ele dizia que os bebês pequenos, eles podem ter orgasmos, que quando eles se esfregavam no corpo da mãe, alguém fazia uns gestos. Então, assim, pensa, um cara que tá falando sobre abuso sexual, tá falando sobre crianças abusadas no mesmo livro, e ele vai e coloca que bebês podem ter orgasmos, e ele ainda bota entre parênteses, não estou dizendo para fazer trabalhos científicos sobre isso. Primeiro, que é antiético, e segundo, qual que é... Por quê, sabe? Para quê? Qual o objetivo disso? Então, tem muitos trechos no livro dele, assim, são vários trechos. Então, assim, as pessoas falam... respondendo, a palavra orgasmo está escrito no livro, tá? Para quem acha que não tá lá e tá falando de bebês, tá falando sobre pais abusadores, que se eles não entendem o que estão fazendo, a gente devia ensinar sobre isso. São várias coisas no livro dele que tá escrito lá. Então, se vocês pegarem página a página, é chocante, assim, tem coisas que eu nem lembro, assim, porque eu prefiro deletar, eu acho. Então, tá. O cara foi lá e escreveu tudo isso, e um grupo grande de pessoas gostou do que estava escrito lá, se sentiu beneficiado pelo que estava escrito lá, ele começou a dar laudos, e começou a ganhar uma certa visibilidade, porque as pessoas gostaram disso. Então, no meu vídeo, eu pego esses conceitos, e também no episódio do podcast com o pessoal do Ciência Suja, e a gente explora a ciência por trás disso. Então, ok, o cara falou que existe uma síndrome, a gente já viu que não existe, não há uma síndrome da alienação parental. Então, ele diz que existe alienação parental, que seria quando um genitor, ele tenta alienar a criança do outro genitor. Ok, mas isso já tem outros nomes, que já foram bem estudados e bem documentados. Então, de acordo com vários psicólogos que estudam sobre o tema, a alienação parental é uma forma de simplificar relações familiares complexas. Então, é fácil. Alienação. Até o nome é um nome que parece bom de falar. Alienação parental, constelação familiar, são coisas que são fáceis. E é um conceito fácil de entender. Ok,
um genitor alienou a criança do outro. Que fácil! Então, vamos aplicar uma solução fácil, mas não é essa. Então, dentro da psicologia, já existem explicações, várias explicações complexas para esses fenômenos de problemas familiares, de abusos. Já tem outros nomes. Não precisaria da alienação parental. Aí, pode falar. Não, eu ia falar, esse é um ponto que muita gente levanta, assim, mas não é uma lei boa, porque ela impede que haja uma injustiça. As pessoas, né, podem estar fazendo ali algum tipo de efeito sobre a criança e tal, então essa lei protegeria. A questão é, já existem outros mecanismos que poderiam atuar nisso e que não seriam embasados num princípio, né, de nascença, num princípio misógino, a favor da pedofilia, né, esse tipo de conceito que é o que embasa a alienação parental, não é? Exato, esse é todo o ponto, é tu embasar uma lei em algo que não é ciência, que não existe, né, que não deveria existir. Então, no episódio do podcast Ciência Suja, a gente entrevistou um juiz, que é um juiz, é o juiz Romano Novaes, né? Ele trabalhou vários anos em várias de família e ele trabalha há muitos anos também combatendo a alienação parental, a lei, tem artigo publicado, livro. Então, ele e a Cláudia Ferreira, que nós entrevistamos os dois, eles trabalham há muitos anos nisso e foram os primeiros, inclusive, a escrever um artigo em português no Brasil contra a alienação parental. E ele disse, o que aconteceu, então, antes de 2010? Se a lei da alienação parental é tão importante, então, antes de 2010 era uma selvageria? Tipo, sabe? Então, as pessoas agem como se antes de 2010 não existisse absolutamente nada que pudesse ajudar as crianças. E não é isso que, enfim. E eles também explicaram que existem outros mecanismos, né? A Constituição, o ECA, o Código Penal. E aí eu toco em outro ponto no meu vídeo, que é inúmeros órgãos oficiais no Brasil, inclusive fora do Brasil, já se manifestaram contra, dizendo que não existe alienação parental e não existe síndrome de alienação. Não só a síndrome, assim como alienação parental, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho dos Direitos Humanos, o Conselho de Serviço Social, a Associação Europeia de Psicoterapia, a ONU, a OMS. Então, todos esses órgãos já se manifestaram dizendo que não existe alienação parental. Aí a pessoa vai dizer assim, ok, alienação parental, tu está dizendo que não existe, Bibi. Como assim não existe? Porque eu tô vendo crianças sofrendo. Só que aí existem outros nomes para isso. O abuso psicológico, o abuso moral, não a alienação parental. Então, esse é o ponto que a gente quer trazer aqui, que já existem nomes para esse tipo de coisa. Então, ninguém está dizendo que não acontece esses problemas familiares. Claro que acontecem, mas a gente não precisa de uma pseudociência para explicar isso quando a psicologia e o direito já têm outros mecanismos para explicar, inclusive para proteger essas crianças. E aí vem um outro ponto que também é muito importante nessa questão da alienação parental. O seguinte, como que essa lei passou? Em que condições? Né? As pessoas que estudam leis sempre trazem. Levam anos, tem leis que décadas para implantar uma lei. A alienação parental foi menos de 24 meses. Inclusive, nenhum órgão foi convidado no dia que a lei da alienação parental passou. Nenhum órgão foi convidado para ir lá debater o assunto. Apenas foram pessoas que gostavam da alienação parental. Existiu, na verdade, uma pessoa do Conselho Federal de Psicologia que meio que descobriu que ia acontecer isso, se infiltrou lá, entrou e foi a única pessoa contra. Então, assim, o Conselho Nacional de Saúde também já foi contra, a alienação parental já pediu pela revogação da LAP. Então, assim,
é importante que as pessoas entendam que inúmeros órgãos já se manifestaram contra. A Espanha tem, inclusive, uma lei falando que não tem que falar de alienação parental. Então, assim, o Brasil vai sempre na contramão de tudo que existe de ciência, parece, né?